Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto que estamos realizando para a honra e glória do nome do Senhor. Chame a esposa, o esposo, os filhos, reúna também os seus amigos e vamos juntos celebrar o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem concedido. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que estamos concluindo e por outra semana que estamos iniciando. Te agradecemos o privilégio de podermos bater as portas do Senhor, falar contigo e ouvir a tua voz. Rogamos que tu nos dê uma manhã de paz, de alegria, um domingo muito especial na tua presença e na companhia das pessoas que nós amamos. Permita, Senhor, que o que vamos fazer glorifique o teu nome, alegre o teu coração e abençoe todas aquelas pessoas que estiverem participando conosco deste programa de culto. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Oramos pela fé, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Quero convidar você para vir. Vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher um tesouro melhor terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante comigo, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Aleluia! Glória a Deus! Quero convidar você agora para adorar comigo. Vamos adorar aquele que é fiel, aquele que é poderoso, aquele que quer que nós o adoremos
em espírito e em verdade. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Amém? Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como o rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como o rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável,
ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus fomos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia a nossa alma contigo através da aliança que temos com Jesus e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente, o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que te entregamos em tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos.
Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos carnais. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação. Manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais, os coveiros e os agentes funerários espalhados em todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas, e firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu amor em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Dá-nos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e o fazemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estarmos nesse culto maravilhoso, um culto onde Ele já está derramando da sua graça, da sua bondade e da sua fidelidade sobre as nossas vidas. E você está usufruindo disso nesta manhã, uma manhã onde Deus ainda quer falar com você. Deus tem uma palavra direcionada para o seu coração. E nesta manhã, Deus marcou esse encontro com você através das redes sociais, através da mídia. Você ainda tem tempo. Convide aí os seus familiares, compartilhe com eles através das redes, para que eles possam ouvir a palavra de Deus. E nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Mateus, no capítulo de número 13, no verso 51 e 52. Mateus, capítulo de número 13, no verso 51 e 52. Você que está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar a leitura da palavra. Diz assim: entendestes todas estas coisas?
Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Na palavra de Deus, nós precisamos entender aqui naquilo que Jesus está falando, quando ele está falando para a multidão e quando ele está falando para os discípulos. Jesus tinha uma característica que era ensinar as pessoas, fazer com que as pessoas pudessem compreender a palavra de Deus através dos seus ensinamentos. E com os discípulos não foi diferente. Jesus aqui no capítulo 13 todo, ele vai falar das parábolas, algumas parábolas. A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do fermento, a parábola do grão de mostarda, a palavra do tesouro escondido, a parábola da rede. Então, várias parábolas que Jesus ele começou a falar, não só para a multidão, mas também para os seus discípulos. Mas quando Jesus falava para os seus discípulos, quando após aquele discurso, após ele estar falando para a multidão também, Jesus vinha à parte com os seus discípulos e ele explicava essas parábolas. E quando Jesus explicava para os seus discípulos, os discípulos dele, eles começavam a compreender aquilo que Jesus queria passar. Por isso, nesta manhã, eu quero trazer algumas lições desse texto para nós. Algumas lições que vão ser lições muito benéficas para as nossas vidas. Porque nós estamos passando por um momento difícil, nós estamos passando dificuldades, tanto no cenário econômico, como na saúde. Nós estamos passando por um problema que tem atingido não só a nossa nação, mas tem atingido todo mundo. A primeira lição que eu quero trazer para nós nesta manhã a respeito deste texto é que há diferença entre o entender e o compreender. Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Vocês estão entendendo isso aí? Porque após ele ter falado de várias parábolas, os discípulos estavam ali também como a multidão. Mas Jesus, chamando eles à parte, diz assim, vocês estão entendendo isto? E a resposta deles é sim. Mas o que eu quero chamar a atenção nesta manhã é que entre entender e compreender existe uma diferença. Quando eu tenho o entendimento, a minha lógica, o meu intelecto, ele já processa isso. Eu entendo de lógica, eu entendo de matemática, eu entendo de redação, eu entendo de vários assuntos. Mas quando eu sou chamado a compreender, aí a minha compreensão, ela vai me levar a fazer questionamentos, a fazer perguntas e a fazer uma busca pelas respostas. Então, entre o entender e o compreender, existe uma diferença. E Jesus estava questionando naquele momento os seus discípulos. Vocês estão entendendo? E eles respondem que sim. Mas, na verdade, Jesus queria saber e aguçar neles a compreensão daquilo que ele estava falando. Então, ele estava falando por parábolas aquilo que ele queria ensinar através do reino de Deus. E hoje nós estamos passando por esse momento difícil. Muitas pessoas compreendem que entendem que existe um vírus, entendem que a doença é mortal. Essas pessoas entendem que a doença está assolando a nação, que a doença está assolando todo mundo. Mas quando você pergunta se elas compreendem sobre o vírus e sobre aquilo que ele é capaz de fazer, as pessoas não têm essa dimensão. Por isso, nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas não querem saber de estar cumprindo a quarentena, não querem saber de estar se protegendo.
Porque elas apenas têm o entendimento, mas quando elas vão buscar a compreensão disso tudo, aí é que vem o choque contra as pessoas. E Jesus estava querendo falar isso para os seus discípulos. Vocês realmente estão compreendendo o que eu estou falando através das parábolas? Vocês estão compreendendo para onde nós estamos caminhando? Vocês compreendem o que é o reino dos céus? Porque talvez eles estivessem trabalhando só com a mente. Quando se pergunta, você compreende sobre tal assunto? Você entende sobre tal assunto? Eu entendo. Mas ele está entendendo só com a mente. Mas quando você quer compreender, você vai buscar mais fundamento. Então essa lição hoje pela manhã para nós, que Jesus nos mostra, ele está perguntando, vocês entenderam realmente aquilo que eu estou falando? E eles dizem sim. Mas na verdade Jesus estava buscando a compreensão de tudo aquilo que é relacionado ao reino. Se você abrir aí a sua Bíblia, em Mateus mais à frente, no capítulo de número 15, no verso de número 15 e 17, você vai verificar aí, que ele vai falar sobre isso. E ele diz aí, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis? Que era que Jesus estava falando novamente para os seus discípulos. Vocês não estão entendendo ainda? Vocês ainda não entenderam? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Então talvez eles estivessem pensando que contaminação viria de uma outra coisa, mas a palavra contaminação, ela já está processada pela nossa mente. Nós sabemos que contaminar. Mas o que é que realmente contamina o homem? Vocês conseguem compreender isso? Que não é só a palavra, mas é tudo aquilo que sai da boca desse indivíduo. Então, Jesus estava ali perguntando para eles, vocês estão compreendendo o que eu quero falar sobre o reino? Vocês já chegaram a essa compreensão? Ou vocês estão apenas no entendimento? Vocês estão apenas no superficial? Jesus tinha um direcionamento para os seus discípulos. Então, a primeira lição desta manhã que eu quero trazer para você, entre o entender e o compreender, existe uma diferença. Assim como existe a diferença entre o ouvir e o escutar. Então você que não consegue pegar essas diferenças, Deus está trazendo para você nesta manhã. Quando eu ouço, eu posso ouvir várias vozes, mas quando eu escuto, eu consigo prestar atenção naquilo que está sendo falado. Então Jesus, quando ele queria falar com os seus discípulos, ele se colocava no lugar com eles e ele ensinava para eles diretamente o significado de cada parábola. Por quê? Porque até mesmo lá, eles no meio da multidão, eles não conseguiam compreender. Mas com as explicações específicas de Jesus, eles chegavam ao entendimento. Então, Jesus quer trazer para nós a compreensão daquilo que nós estamos vivendo hoje. Esses dias o nosso pastor falou sobre algo que ele ouviu de um outro pastor, que ele dizia que a pandemia, ela está nos remetendo à eternidade. Eu fiquei pensando sobre isso aí. Eu fiquei pensando e fui recorrer às Escrituras e perguntar para Deus nas Escrituras, e Deus me deu essa palavra. Deus me deu essa palavra dizendo, Vicente, você não tem só que entender das Escrituras, você tem que compreender
as Escrituras, você tem que se debruçar, você tem que pesquisar, você tem que correr atrás, você tem que desejar conhecer essas Escrituras. E aí Deus me deu uma segunda lição a respeito deste texto, que nós precisamos ser especialistas. Porque ele diz aqui para os seus discípulos: entendeste todas estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O que é uma pessoa versada? É uma pessoa que conhece, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que foi atrás, é uma pessoa que buscou a compreensão, é uma pessoa que tem o conhecimento de todas estas coisas. É uma pessoa versada, é uma pessoa que conhece. Então ele está dizendo, todo escriba, todo aquele que é especialista, todo aquele que é um mestre, ele precisa saber, ele precisa conhecer da palavra de Deus. Como é que você está em relação à palavra de Deus? Você é um especialista da palavra? Você conhece a palavra? Você tem se debruçado sobre a palavra? Você tem ruminado esta palavra para saber o que Deus está falando conosco nesses tempos difíceis? O que Deus está querendo nos passar? O que Deus está querendo falar conosco? Você tem sido um especialista? Você tem buscado esse conhecimento através de estudos? Através de algo que Deus tem colocado para você aprender? Você tem participado dos cultos? Você tem compreendido as palavras que o pastor tem pregado, que os irmãos têm também ministrado? Você tem buscado e corrido atrás dessas palavras e procurado buscar nos textos bíblicos fundamento que tragam argumentos, que tragam pesquisas para você? Por isso, muitas vezes, nós estamos desapercebidos. Nós estamos correndo de um lado para o outro, desesperados, ansiosos, deprimidos, porque não sabemos. Mas Jesus, nesta manhã, quer falar com você. Jesus, na verdade, nesta manhã, está falando com você, para que você, antes de só entender, você procure compreender a palavra de Deus. E que você seja um especialista, que você seja um mestre, que você seja versado na palavra de Deus, que você tenha esse conhecimento, que você tenha esse embasamento para poder ensinar as outras pessoas, porque esse era o intuito de Jesus com os seus discípulos, ensinar os seus discípulos, dar para eles esse aprendizado, para que eles pudessem jogar, para que eles pudessem passar, para que eles pudessem lançar na vida de outras pessoas. E é isso que está sendo ministrado nesses nossos dias. Nós não precisamos andar desesperados, nós não precisamos andar ansiosos, nós não precisamos andar de acordo com o curso desse mundo, porque Jesus, ele quer que nós venhamos a ser especialista. E o especialista, ele conhece aquilo que Deus está fazendo, aquilo que ele vai fazer, porque já está na palavra de Deus. Então, quando você se debruça, como Daniel se debruçou, quando você se debruça, quando Abacuque, quando Ezequiel, como Jeremias se debruçou, você vai entender a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco. E hoje, ele fala através da palavra. Ele fala através da palavra. A palavra está aqui para nós estudarmos, para nós ruminarmos essa palavra. E Deus quer falar com você. Uma outra lição é que nós precisamos saber discernir o momento certo. Qual é o momento certo, Vicente? A palavra de Deus está dizendo aqui para nós. A palavra de Deus diz que, por isso, todo escriba, todo especialista, conhecedor da palavra e do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas.
Você vai discernir o momento certo de aplicar o Antigo Testamento no momento certo, de aplicar o Novo Testamento no momento certo. Aquilo que os profetas falaram, aquilo que Jesus falou e aquilo que o Espírito Santo está falando para nós, você vai saber aplicar. Por quê? Porque você vai ter discernimento. O Espírito Santo vai falar com você, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Então, meu irmão, nesta manhã, se debruce na palavra de Deus, se debruce em aprender a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a ruminar a palavra de Deus. Por quê? Porque o momento agora é o momento de nós estarmos pensando na eternidade, de nós estarmos caminhando para a eternidade, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a sua igreja, e só aqueles que estão preparados, aqueles que estão adornados, aqueles que estão ataviados, aqueles que estão ali prontos para vir, para essa vinda, eles vão. Então você precisa estar preparado. Como é que você está se preparando? Você tem o conhecimento da palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem ganhado almas para Jesus? Você tem falado de Jesus com autoridade, como um especialista que conhece do assunto, que sabe do assunto para falar para as pessoas? Como é que você está vivendo esses nossos dias de pandemia? Você tem desesperado as pessoas com seus comentários ou você tem amenizado aquilo que elas estão passando? Você tem se passado para as pessoas uma ansiedade muito grande ou você tem tranquilizado a vida dessas pessoas? Como é que você está, meu irmão? Que nós nesta manhã possamos olhar para a palavra, mas com um olhar compreensivo, não só com um olhar de entendimento, mas com um olhar de compreensão daquilo que Deus Ele quer ministrar aos nossos corações. Muitos estão correndo de um lado para o outro, desesperados, porque não sabem o que fazer, nem por que fazer. Muitos, até mesmo de dentro da igreja, estão desesperados. Mas vá para a palavra de Deus. Na palavra de Deus, você vai encontrar consolo. A Bíblia diz que ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você vai ter discernimento no momento certo para usar isso aí. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Você vai ter o discernimento correto para usar isso aí. Se você quiser obedecer, você vai comer o melhor desta terra. A sua descendência será poderosa nesta terra. Nós temos que entender o momento, discernir esse momento, porque agora é um momento em que Deus está sacudindo não só a igreja, Deus está sacudindo o mundo. O mundo. Deus está sacudindo o mundo. Hoje eu estou falando para você através das redes sociais. Há bem pouco tempo, nós estávamos aqui no templo, todos reunidos. Agora estamos distantes, estamos aí. Mas o Evangelho não pode parar. Nada pode parar. Porque a palavra diz que a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. E era isso que Jesus ele queria, que os seus discípulos compreendessem, que era muito mais do que aquilo que eles estavam entendendo. A compreensão deles era muito mais, porque tinha que ser algo relacionado ao reino dos céus. E nós estamos aí, irmãos, também correndo atrás disso, para que um dia nós possamos estar com Jesus, para que um dia nós possamos estar ali com Ele, que eu e você possamos estar estudando a palavra a cada manhã, a cada momento, a cada dia, fazendo da palavra o nosso livro predileto, o nosso livro que nos dá a base. Porque aqui nós entendemos que estão as entradas e as saídas para a vida. Aqui nesse livro nós entendemos
que a nossa vitória está através dele. Aqui neste livro nós entendemos que a bênção e a maldição podem vir sobre a vida. Cabe a mim, cabe a você compreendermos isso e colocarmos isso em prática. Lembre-se, entender é diferente de compreender. Deus, Jesus, o Espírito Santo querem nos tornar especialistas em relação à sua palavra, mestres na sua palavra, e Deus vai nos dar o discernimento de como fazer e de como atuar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe as suas finanças, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe onde você colocar a sua mão, que venha a prosperar. Onde você colocar a planta dos seus pés, que venha a ser seu, mas que você conheça Deus através da sua palavra e você tenha experiências com o Deus da palavra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto virtual. Quero agradecer por você ter ficado até agora conosco, adorando, celebrando e exaltando o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O nome dele é Jesus. Logo mais, estaremos de volta, às 19 horas. Reúna o seu grupo, faça a sua sala, compartilhe o link, para que juntos celebremos a vitória sobre a morte. Aproveito para lembrar que do lado direito do seu monitor, você vai encontrar o QR Code. Se você baixar o aplicativo no seu telefone e aproximar o telefone deste código, você vai encontrar a informação bancária da Igreja Batista em Correias para fazer a sua doação, a transferência do seu dízimo e também da sua oferta. Continue servindo a esse Deus maravilhoso, porque Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Desejo a você uma tarde espetacular na presença de Deus. E espero vê-lo novamente logo mais às 19 horas pelo Face e pelo YouTube. Até lá, se Deus quiser.